Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Que alegria termos este nosso encontro no programa Oração Pai das Misericórdias. Hoje é um dia especial para toda a igreja. Nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É solenidade da Eucaristia. Uma vez que Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, nós, portanto, celebramos hoje esta solenidade. Que coisa bonita! Claro que ainda nós estamos vivendo a realidade da pandemia, do novo coronavírus. Então, na medida do possível, as pessoas vão também nas ruas das cidades, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. As pessoas vão preparar aqueles tapetes bonitos, enfeitados, tapetes que expressam a fé na presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia. E é por isso que nós dizemos juntos neste programa: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Por ser hoje a solenidade de Corpus Christi, vamos meditar o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16, e depois do versículo 22 ao versículo 26. Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16, e depois do versículo 22 ao versículo 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na alegria de nós celebrarmos a solenidade de Corpus Christi, do corpo e do sangue do Senhor, o Evangelho de hoje nos apresenta esta narrativa em que o evangelista São Marcos, ele narra o que aconteceu na última ceia, quando Jesus, prestes a viver a realidade de sua Páscoa de morte e ressurreição, institui o sacramento da Eucaristia. Tomando o pão, ele disse: tomai, isto é o meu corpo. E depois, tomando o cálice com vinho, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Irmãos e irmãs, Jesus quis
instituindo o sacramento da Eucaristia, quis que esse sacramento comunicasse a todos nós a graça redentora de Deus. A graça que Ele nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. O sacramento da Eucaristia está profundamente unido ao mistério da cruz e ressurreição do Senhor. Claro, na Eucaristia nós comungamos o mistério pascal de Cristo. Recebemos Jesus sacramentado por meio de seu corpo e de seu sangue, para termos a vida de Deus em nós, para sermos homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres que, tendo consciência do amor de Deus, louvam a Deus, glorificam a Deus em suas ações, em suas escolhas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com os mandamentos de Deus. A Eucaristia nos dá força para testemunharmos no nosso dia a dia o reino de Deus. O mundo em que nós vivemos também passa fome de Deus. E através do nosso testemunho da fé, nós podemos comunicar a tantos irmãos e irmãs, comunicar o reino de Deus, de modo que também muitos possam, pela ação do Espírito Santo, se converter à fé em Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Eucaristia é fonte de salvação, fonte de vida nova, e nos dá também a força para que nós saibamos rejeitar com coragem, rejeitar a tentação do mal, a tentação do maligno, como nós rezamos no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Nós pedimos sempre que Deus nos livre de todo o mal, que Deus nos livre do maligno. A Eucaristia nos dá essa força, porque no nosso dia a dia, na nossa vida de família, na nossa vida de estudos, de trabalho, na nossa vida social, comunitária, também nós passamos por situações em que somos tentados ao mal, tentados a cometer o pecado, a comprometer o nosso coração com o pecado. E por isso a Eucaristia também nos dá força para rejeitarmos a tentação. Nos dá força para que também nós sejamos homens e mulheres de comunhão. Porque muitas vezes nós somos tentados, não é, ao ódio, à violência em relação aos nossos irmãos e irmãs. A Eucaristia nos torna homens e mulheres de paz, onde há ódio, onde há violência, conforme aquela oração de São Francisco de Assis, nós temos a coragem de testemunhar a paz, nós temos a alegria de levar a paz de nosso Senhor. São graças do mistério eucarístico. A Eucaristia faz a vida da igreja acontecer. A Eucaristia é a celebração da comunidade cristã e, portanto, fortalece os nossos laços de fraternidade, de amor uns para com os outros, sobretudo o amor aos mais necessitados, o amor aos enfermos. É por isso que a igreja também, através dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, a igreja procura servir os enfermos que estão acamados, que estão nos hospitais, levando também esse sacramento de salvação que é a Eucaristia. Irmãos e irmãs, aproveitemos a solenidade de Corpus Christi para renovar o nosso amor a Jesus sacramentado. É com essa intenção que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.